Raul, queria que você falasse um pouquinho dessa vitória do Hercílio Luz. Foi uma vitória difícil, o Hercílio Luz começou ganhando o jogo, tomou a virada e no finalzinho conseguiu fazer o terceiro gol que deu a vitória. Difícil, mas uma vitória muito importante para a sequência do campeonato. Queria que você avaliasse. Sem dúvida, um jogo extremamente difícil. A gente pegou uma equipe que no final de semana estava brigando por um acesso à Série B do Brasileiro, uma equipe que já joga junto há praticamente um ano. Nós enfrentamos o Figueirense várias vezes nesses últimos tempos, na Copa Santa Catarina, no Campeonato Catarinense e agora. Sabíamos da qualidade deles. Creio que a gente iniciou bem o jogo, conseguiu fazer 1-0. Acabamos em alguns momentos falhando na parte defensiva, sofremos a virada, desequilibrou um pouco. Acho que a gente ainda está procurando o equilíbrio entre defesa e ataque da equipe. A gente não encontrou o cenário ideal em relação a isso. Comentei com os atletas no intervalo do jogo em relação a esse aspecto. Acho que a gente teve um poder de recuperação logo após sofrer o 2-1, conseguiu. Já o empate foi extremamente importante para que no segundo tempo a gente conseguisse impor um pouco mais de jogo. Acho que foi um jogo extremamente equilibrado. A gente soube aproveitar a oportunidade no final e conseguir a vitória. Sobre essas falhas, principalmente na parte defensiva, o Figueirense chegou muito fácil ao gol do Hercílio Luz, principalmente no primeiro tempo, entrando na área com facilidade. Como corrigir essa questão? Teve até um lance onde o Matheus falhou ali, a bola sobrou para o Ender, quase gol do Figueirense. Como corrigir esse tipo de jogada? Esse lance especificamente foi uma situação de uma bola recuada para o Matheus. O Andrew é um jogador muito rápido, e o Matheus tentou fazer o drible nele, acabou perdendo a bola e aí conseguiu recuperar. Esse lance até eu não considero como uma falha coletiva, acho que foi uma falha individual do Matheus, realmente, ele conseguiu recuperar. Foi muito bem no lance após o erro. Eu acho que a gente precisa ajustar algumas situações em relação à questão de posicionamento, em relação à questão de o pé na bola, que eu tenho comentado com eles, de a gente estar com as linhas bem montadas, mas em algum momento faltar um pouco de agressividade. E essa falta de agressividade fazia com que o Figueirense conseguia triangular e criar algumas oportunidades. Isso aconteceu, por exemplo, no primeiro gol deles. A gente teve uma falha de posicionamento, acabou sofrendo o gol e a gente sabia, foi passado para os atletas em relação a esse posicionamento, porque durante o estadual a gente já tinha enfrentado o Figueirense e sofrido um gol parecido com esse, na questão de movimentação. E eu acho que a gente tem que corrigir essas falhas. É importante agora ter conseguido o resultado positivo para que a gente consiga corrigir com vitória. A gente sabe que o futebol passa muito, o ambiente ele passa muito pela questão das vitórias, a questão de confiança, e o resultado positivo acho que traz para a gente essa confiança de volta para que a gente consiga corrigir com a vitória, para que no próximo jogo não ocorram essas falhas e a gente consiga o êxito. Agora foram 18 dias parados sem jogo, né, Raul? Até falava com o William no final do jogo, ele falava da dificuldade. O Hercílio Luz terminou essa sequência com derrota, e aí ficou 18 dias com essa condição de derrota. Esse período foi bom para o Hercílio ou foi ruim, essa pausa? Em termos de, vamos dizer assim, nessa questão psicológica, eu vejo que depois que tu perde 2 partidas em sequência, tu ficar um período longo sem jogar é complicado, porque tu quer jogar logo para tentar recuperar os pontos perdidos, e a gente vendo a tabela, os jogos acontecendo, e nós com menos jogos e a pontuação se modificando e fora da zona de classificação, isso atrapalha um pouco na questão confiança e dia a dia, mas porém algo importante que eu vejo dentro do ambiente de clube, ambiente de vestiário dos atletas, é que independente do resultado, o ambiente é extremamente positivo. A cobrança é sadia, há cobrança, é importante que haja, tanto da parte da diretoria quanto da comissão técnica perante os atletas e os atletas com eles mesmos. Acho que é importante que haja essa cobrança para que a gente venha evoluir. Acho que em alguns aspectos a gente evoluiu, acho que a gente ainda precisa evoluir mais ainda para que a gente consiga ser sólido e buscar algo a mais dentro da competição. Sequência de competição, jogo contra o Joinville sábado, o Figueirense na quinta-feira, agora não para mais, não descansa. Como fazer com que o Hercílio tenha êxito nesses próximos jogos, nessa sequência tão árdua? Eu comentei com os atletas em relação ao processo de recuperação, que é extremamente importante, a questão da alimentação deles, a questão do descanso. Agora vai ser um momento que a gente vai trabalhar bastante o pessoal que está jogando menos, e quem não está jogando vai muito em cima de material de vídeo para que a gente consiga corrigir algumas situações de posicionamento, para que a gente possa evoluir como equipe. E é importante que a gente tenha um elenco qualificado e que todos estejam aptos e prontos
para quando tiverem a oportunidade. Acho que isso acontece dentro da competição. Houve uma alteração na tabela, a gente não tem, vamos dizer assim, um poder de escolha nesse aspecto. Tem que jogar 6 partidas, nós vamos jogar, vamos procurar nos preparar da melhor maneira possível para que a gente consiga os resultados. Mudanças na equipe titular do Hercílio, você teve tempo para trabalhar, fez algumas mudanças. O Raul tem um time titular ou tem vários jogadores que vão se adequando ao estilo de jogo ou ao adversário que você precisa enfrentar? Nós estamos buscando... Na verdade, sim, a Copa Santa Catarina ela serve muito para a gente como um laboratório para a temporada de 2023, assim como a gente fez na temporada passada com a Copa Santa Catarina. Diferente desse ano passado a gente iniciou vencendo e aí fica mais fácil para fazer essas trocas e essas análises. Acho que a gente tem utilizado da melhor maneira possível todos os atletas, tem procurado utilizar os jogos para essas observações, mas a gente ainda não tem uma equipe titular, vamos dizer assim. É importante que a gente tenha todos os atletas prontos e aptos para conseguirem executar aquilo que é necessário dentro dos jogos. O mais importante nesse momento é que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque. Acho que ofensivamente a gente tem conseguido criar, mas defensivamente a gente tem tido algumas situações em relação à questão de proteção, e aí quando a gente encontrar esse equilíbrio, eu acho que a gente vai ter vamos dizer assim, resultados mais consistentes, sofrendo menos gols. Eu acho que é importante a gente ter uma defesa um pouco mais consistente se a gente quer chegar lá na final da competição. Agora, Raul, a questão da base, né? A base do Hercílio Luz está muito bem no Sub-20, jogadores qualificados. Você pretende utilizar a base? O Emanuel é da base, vem jogando com você. Você pretende utilizar outros jogadores? Assim, existe um planejamento maior que somente a Copa Santa Catarina e o profissional. A gente fez um planejamento para a temporada do Hercílio Luz, e o Campeonato Sub-20 é extremamente importante para a gente, tão importante quanto a Copa Santa Catarina, porque a gente acha que o projeto ele precisa ser visto nacionalmente, e a oportunidade que a gente tem de nacionalmente colocar o projeto em evidência é a Copa São Paulo. Então a gente está procurando, na medida do possível, não desfalcar a equipe Sub-20. O caso do Emanuel é uma situação pontual, porque ele estava jogando de titular, então o que a gente tem comentado é que a gente vai trazer os atletas do Sub-20 para jogar quando for para realmente jogar, não para vir aqui só compor o elenco. Então a ideia não é uma composição, a ideia é tê-los ano que vem na composição dentro do Campeonato Catarinense, conforme for necessário, e conforme for necessário dentro da Copa Santa Catarina a gente vai vir a utilizá-los. Mas é muito importante para a gente, dentro do projeto, a vaga da Copa São Paulo, e para isso a gente está procurando manter o Sub-20 o mais sólido possível.